Olá, e vamos agora começar mais um mentoria. E a mentoria de hoje, ela tá muito rica de informação. A gente vai falar sobre criatividade, a gente vai falar sobre como o fotógrafo deve se portar dentro de um evento, voltado também muito ali para o nicho de casamento. A gente vai falar também sobre um projeto que está nascendo, que nós fomos convidados para fazer parte, que tem tudo a ver com a fotografia, tem tudo a ver com o empreendedorismo e principalmente tem tudo a ver com fonte de renda, seja ela uma fonte de renda extra ou principal. Então tem muita coisa para ser falado hoje, tá incrível e assim, realmente vale muito a pena você acompanhar do início ao fim, mas antes de chegar no final, não precisa nem chegar lá no fim, já se inscreva no canal, já toca o sininho aqui e a gente vai direto ao ponto, que é assim que a gente fez desde o começo na nossa mentoria. Então a gente está aqui hoje com o Igor que é o meu mentorado aqui, faz parte conosco do programa do Mentoria. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui presente mais uma vez, né? Eu sou muito grato e, como sempre, tô cheio de perguntas aí. Eu sei que você vai me responder todas. Isso é legal demais. E a gente está aqui, olha só, o Igor ele é um mentorado meu. O Igor, a gente tem um trabalho que a gente faz, né? Antes da gente começar os episódios aqui do podcast, tá? E eu falei para ele, Igor, a gente tem um projeto da gente compartilhar conhecimento. E o que você acha? Ele falou, poxa, tô dentro. E aí a gente está fazendo esses episódios, então, que é aquilo que eu passo nas mentorias, tanto para o Igor como também para os meus outros mentorados, eu estou passando aqui 100% dentro do nosso episódio do podcast. Então, é uma forma de gratuitamente você conseguir adquirir todo o conhecimento. Você que de repente já iniciou, já é um fotógrafo profissional, poder realmente alavancar no seu trabalho e viver muito bem de fotografia. Mas você que tem aquele desejo e ainda não deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, siga a gente aqui, acompanhe aqui os episódios, que com certeza absoluta vai te abrir um caminho muito grande. Igor, na semana passada eu tinha um equipamento que eu não estava mais usando, que era o equipamento que a Adriana usava, né? Aham. E hoje eu uso Canon, né? E eu comecei com Nikon, isso é uma briga grande aí, que nem Corinthians e Palmeiras, quando eu falo de Canon, eu falo de Nikon. Mas sendo bem sincero, assim, o cara que é canoísta, que usa Canon, ele vai falar da Nikon, o que é Nikonzeiro vai falar da Canon, mas na verdade são de ampla qualidade, tanto uma marca como a outra, a Sony arrebentando também, a Fuji também muito bem, tá? E é mais a identificação. Porém, como eu acabei dando um upgrade recentemente no equipamento, o equipamento que eu estava usando ficou para a Adriana e a gente tinha um equipamento novo, praticamente novo, que é o que ela usava, e a gente vendeu para um casal que eu fotografei o casamento deles em 2011. E olha que Caramba. interessante. Esse casal, ele me procurou, ele começou eles ficaram sabendo ali do mentoria, eles acompanham ali, né? E ele comentou comigo sobre equipamento e conjuminou justamente de eu estar vendendo ali a Nikon, né? Eles compraram o nosso equipamento na semana passada e eles querem muito viver de fotografia e a gente já começou, já programou. Eles agora na primeira semana de junho iniciam a mentoria também conosco e nós vamos fazer mais outro casal voar no meio da fotografia aí. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá. Então, vamos para a primeira pergunta, Igor, e vamos compartilhar tudo aqui. Sim. Cláudio, você acha que um bom fotógrafo é aquele que está sempre buscando inovar ou que ele tem que estar sempre garantindo? Bom, legal. Assim, o que acontece, Igor? O fotógrafo, ele precisa, acima de tudo, garantir o evento. O inovar precisa ter o equilíbrio. Então, o fotógrafo dentro de um evento, vamos falar agora mais precisamente de um casamento, Uhum. mas pode ser um aniversário, um debutante corporativo, mas vamos falar precisamente, por exemplo, de um casamento. Eu, por exemplo, na minha equipe, eu preciso ter um fotógrafo que seja aquele que vai garantir o trabalho. Que faz um feijão com arroz, ok, mas muito bem feito. Agora, aquele fotógrafo que consegue criar também, ele consegue aliar, ele vai ser o diferenciado.
Sim. O que acontece é que você não pode ter, dentro de um evento, da sua equipe, um fotógrafo que apenas pense em criar. Vamos fazer uma comparação com o futebol? A gente não pode ter dentro de um time só centroavante, só aquele que é o que faz o gol. Aham. A gente precisa ter um conjunto. Então, quando a gente fala de fotografia, é a mesma coisa. Se você está num evento que você está trabalhando em 2, em 3 fotógrafos ali na mesma equipe, um deles você tem que estar ali, que é o que vai fazer o garantido, e aí o outro pode criar mais. Se você está sozinho no evento, Igor, como que você se porta? Você vai fazer só o feijão com arroz? Não. O que vai te diferenciar, o que vai vender o teu trabalho, o que vai deixar o teu trabalho ser desejado, é aquela fotografia que a pessoa olha e fala: uau, como ele fez isso? Nossa, que luz! Nossa, olha o ângulo que ele pegou. Sabe? Isso vai te diferenciar. Aham. Mas você não pode deixar de entregar aquilo que o teu cliente, vamos dizer no caso de casamento, que os noivos esperam receber. Então, primeiramente, é o garantido. Sim. Depois, a criação. Mas resumindo tudo isso que eu falei, aquele fotógrafo que ele consegue criar e não fazer apenas aquilo que a gente chama como garantido, esse é o diferencial. É ele que vai se tornar um fotógrafo desejado pelos clientes. Então, digamos que eu tô num evento e tem mais de uma pessoa, 2, 3 pessoas, como você tinha comentado anteriormente sobre dupla exposição e tal, se eu tiver livre, eu consigo criar uma dupla exposição. Vamos lá. Bom, o que é uma dupla exposição primeiro, tá? Você que está acompanhando a gente aqui, tem muitos que estão vendo a gente que já são fotógrafos e já sabem, já fazem muito bem dupla exposição. Mas tem muitos, a mentoria ao vivo, o nosso foco é a gente poder contribuir com quem, por exemplo, está começando a fotografar. Sim. Tá? Então, o que é uma dupla exposição? Primeiramente, é uma fotografia que a gente faz, a gente deu um clique ali. Vai, por exemplo, eu estou fotografando agora essa câmera, um exemplo. Eu venho aqui, cliquei nela, ok? Só que eu vou pegar mais uma outra fotografia e fazer uma junção de uma com a outra. Ah, poxa, mas quando se fala junção uma com a outra, isso não é HDR? Isso nós vamos falar no outro episódio, o que é HDR, tá? HDR também são junções, só que a gente vai falar isso mais precisamente no outro episódio. Mas voltando então na dupla exposição, você consegue usar com um efeito realmente de deixar uma fotografia mais artística, tá? Então, por exemplo, você começa a pirar. Ó, eu tô olhando aqui para cima, tô vendo aqui fonte de luz azul. Se eu pegar, por exemplo, daqui mesmo de onde eu tô, com uma cinquentinha mesmo, tá? Eu consigo fazer uma fotografia que eu vou deixar essa parte azul aqui mais borrado. Vou deixar um espaço preto que eu vou dar um truque agora de mentoria. Vamos lá, eu estou fazendo uma foto aqui, vamos pegar a câmera antiga aqui, hein? Essa aqui a gente fazia assim, ó, é diferente. Mas vamos imaginar que seja uma câmera atual aqui, estou fazendo a foto aqui, tá? Aham. Então, se eu quero pegar algo que eu já pensei na minha dupla exposição, o que eu posso fazer? A dupla, o ideal, algo que eu vou deixar ela diferenciada, eu coloco, por exemplo, essa luz azul. Eu venho aqui, vou mirar na foto, eu pego a minha mão aqui, ó, e coloco do lado. Por que a mão está do lado? Sabe dizer, Igor? Para ficar uma parte neutra na foto. Exatamente, exatamente. Então eu venho aqui, eu vou colocar essa parte azul no canto da minha foto. Essa parte que está a minha mão, que vai ficar a parte neutra, vai ficar escuro, tá? É aonde eu já preparei para deixar o motivo. Que são, por exemplo, os noivos, se a gente estiver falando de casamento. Aham. Tá? Legal. Então aí eu posso criar da maneira que eu achar bacana. Por exemplo, eu tenho uma dupla exposição que até acho que a gente mostrou no outro episódio, que eu peguei a primeira foto de uma aguinha caindo, só que tinha uma luz quente que estava realçando nela atrás. Então eu peguei a foto na aguinha caindo e já fiz aqui o truquezinho para deixar o espaço. E aí eu fui lá e coloquei o motivo, que no caso era uma modelo. Eu coloquei ela no canto ali onde estava o espaço neutro, tá? Sim. Então, primeiramente, né, a gente explicando o que é uma dupla exposição e uma das maneiras de se fazer uma dupla exposição, porque existem
diversas e diversas maneiras diferentes, tá? Sim. E aí, agora sim, eu consigo responder a tua pergunta. Poxa, usar uma dupla exposição dentro de um evento, dentro de um casamento, por exemplo. Você pode usar, sim, só que existe uma coisa que a gente chama de 80-20, 70-30, 60-40, 50-50. Que é isso? É o quanto você vai pirar no casamento. Então, tinha o David Baxter, ele é um americano, e esse cara, assim, eu fiz um workshop dele em 2013. Nossa, ele era incrível, assim, ele era muito louco mesmo. E ele, num casamento, ele trabalhava, ele e a esposa dele. A esposa dele garantia 95% e ele ia pro casamento, ele pirava 10. Desculpa, ele garantia 10 e pirava 90. Caramba. Ele era o 10-90, né? Então ele ia realmente só para fazer coisas absurdas, só para poder criar dentro do casamento, e a esposa dele ia para garantir. Eu, particularmente, eu acho que mesmo quando você está fotografando em 3 fotógrafos, vamos dizer que esteja você e mais 2, usa no máximo 70-30. 70 de piração, 30 de garantido, se tiver mais 2 com você. Porque os outros 2 estão garantindo o que precisa ter. Sim. E aí você vai estar ali com o foco de fazer o artístico, mas sempre visando um pouco do equilíbrio e usando 70-30. Então, o que eu posso te responder dessa pergunta bem precisamente, se você tiver com mais 1 ou 2 fotógrafos juntos, você pode usar uma dupla exposição, sim. Tá? Se você vê algo muito incrível no momento adequado, mas não fique o casamento todo procurando dupla exposição. Busque o equilíbrio. Trabalha no máximo no 70-30. Né? 70 de piração, 30 de garantido, a partir do momento que você tenha mais 1 ou 2 fotógrafos juntos garantindo o que precisa ter. Tá. E como você havia mencionado também, quem não viu a dupla exposição que a gente exibiu aqui, que você mostrou, dá pra ver no vídeo anterior, né? Basta Sim. procurar, tá salvo no canal. Muito bem lembrado, né? No nosso canal aqui no YouTube, você pegando o episódio anterior, você vai ver o que a gente mostrou, que é essa foto que eu comentei da modelo, com a aguinha caindo do lado, que é uma foto de dupla exposição. Sim. No próximo episódio, eu vou trazer mais fotos de dupla exposição, tá? E a gente vai falar também sobre o HDR. Mas, Igor, vamos lá. Hoje a gente tem muita coisa para poder comentar e eu quero saber se você tem mais dúvidas que a gente possa estar compartilhando aqui. Voltar da dupla exposição, não dá para falar de dupla exposição também sem edição, né? Você acha que eu devo fotografar já pensando na edição ou eu tenho que garantir, fazer a foto e falar, tá, essa aqui tá perfeita, não preciso complementar muito na edição? Então, vamos lá. Existe a edição, existe a manipulação. Eu particularmente, isso é uma opinião pessoal, tá? Eu não gosto da manipulação. Eu acho que a fotografia ela é uma arte. Ela precisa ser... É o olhar do fotógrafo. Uhum. Então, o olhar do fotógrafo tem que ser mediante aquilo que tem ali. Sim. Quando a gente puxa o assunto da dupla exposição, ela não deixa de ser uma arte, mas eu considero ela uma arte quando ela é feita na câmera. É o olhar também do fotógrafo. Você pode fazer isso numa pós-produção, tá? Quando ela é feita, tanto que em concurso, eu sou sócio de uma associação chamada Prime Photo Association, e na nossa associação, no regulamento, a gente aceita a foto de dupla exposição desde quando ela tenha sido feita na câmera e não na pós, tá? Existe como saber isso? Existe. Dá para dificultar saber? Sim. A pessoa, de repente, ela pode burlar o sistema. Aí vai da consciência de cada um, tá? Mas, voltando então ao assunto, por que não a manipulação? Porque a gente está falando de fotógrafo, não do editor ali, né? Então, na verdade, quando a gente fala de edição de foto, é trabalhar um Lightroom, né? Para quem não conhece, quem está iniciando agora na fotografia, o Lightroom ele é um programa de edição que ele veio para poder atender perfeitamente nós fotógrafos. Antes a gente usava só o Photoshop, e o Photoshop, vamos imaginar que ele tem uma amplitude tão grande de coisas ali, e a gente usava um pedacinho. Sim. E o Lightroom veio justamente para que a gente possa usar aquilo que realmente nós precisamos, né? Então, a edição, sim, você fotografar
pensando numa edição, uma edição que você diz um upgrade, uma melhora ali. Não uma manipulação. Porém, fotografia não é receita de bolo. Fotografia, a gente trabalha com arte. E arte, existe uma frase que é: mude o combinado sempre que precisar. Então, por exemplo, se você de repente viu uma certa situação, eu vou te dar um exemplo. Eu estou vendo uma foto com uma luz incrível. Eu preciso ter os noivos ali, eu preciso ter um motivo ali. Só que do lado tem um poste que, poxa, vai dar uma abstração terrível na minha foto. Só que a luz está incrível ali. Uhum. Eu posso fazer essa foto pensando em retirar o poste na pós. Te dar um outro exemplo que a gente usa muito. Num pré-wedding, por exemplo. Eu estou fotografando contra o sol, estou contra a luz, tá? E aí eu estou com uma carga inteira no flash. Meu assistente está com uma carga inteira. Eu estou usando o flash off câmera. Ele está fora da câmera através de rádio flash. A partir do momento que o meu assistente está usando uma carga inteira e mesmo assim essa luz ela não consegue ser maior do que a luz do sol que está vindo contra mim, eu preciso fazer com que esse meu assistente chegue mais perto do motivo. Para que essa minha luz do flash fique mais forte e consiga vencer a que vem atrás. Porque aí aquela luz do sol de trás, eu vou deixar ela apenas como um realce, como um recorte ali, e a minha luz da frente vai preencher. E para que ela preencha e seja mais forte que a luz do sol, eu preciso que o meu flash, além de estar em carga inteira, esteja bem próximo. Então, quando eu faço essa foto com o meu assistente com o flash bem próximo, eu já estou pensando que eu vou fazer uma pós-produção e retirar ele. Mas ali, o olhar da fotografia está ali presente. Unicamente é que eu preciso de mais força de luz e para isso eu preciso que a luz esteja mais perto. Quanto mais perto, mais forte ela fica, mais intensa. Então aí sim eu penso em retirar ele na pós. Vai estar fazendo uma junção, né? E também não dá para você mandar a foto para o cliente com o assistente aparecendo. Sim. Isso. Mas é pensar em... Não é uma situação, por exemplo, que eu vou colocar uma lua que não existe, né? não é isso, né? Então, nada contra quem faça, tá? Mas eu tô dando uma opinião pessoal minha, né? Para mim, fotografia, ela é a arte do olhar do fotógrafo. Tá. Voltando sobre a ensaio, você mencionou ensaio e evento também, eventualmente sobre casamento. Qual foto que você acha que não pode faltar em um casamento ou em um evento? Então, isso é importante, né? Num casamento, vamos falar assim, poxa, o que não pode faltar? A entrada da noiva, Sim. Entrada do noivo, entrada dos padrinhos. Estou fazendo uma sequência de importância, né? Poxa, há o menos importante, o mais... Tudo é importante, mas logicamente, qual é o ápice do casamento? A entrada da noiva, tá? Então, fotos que não podem faltar. Vamos lá. Troca da aliança, não pode faltar. E muito importante, vamos explicar sobre a troca da aliança? O que eu vejo fotógrafo que está começando hoje fazer? Quando é na hora da troca da aliança, o fotógrafo se preocupa em pegar e fotografar a aliança. Sim. Tá? Se preocupa em fotografar a aliança. Inclusive, eu tô sem a aliança aqui porque eu deixei ela para polimento, tá? Então, vou colocar só explicando aqui, tá? Mas então, a aliança, na hora da troca, tem muito fotógrafo que vai fazer a foto fechadinha pensando só na troca da aliança. Só que aí, dependendo dos noivos, tem noivo que faz aquela troca a jato, né? Sim. Aí se o fotógrafo se preocupa em fazer a foto fechadinha, os noivos já trocaram a aliança rapidinho, quando ele vai fazer a aberta já foi. E aí tem aquela foto linda da aliança, mas não tá vendo quem tá trocando. Verdade. Então, muito importante essa dica. Foto da troca da aliança que não pode faltar no casamento, primeiro faz ela aberta, depois fecha, tá? É aquela ideia que a gente fala, né, do elefante. Vamos fatiar o elefante? Primeiro fotografa o elefante inteiro, depois vai aproximando até chegar no detalhe. Então é a mesma coisa. Fotografa aberto para você ver quem está trocando a aliança. Porque se os noivos fizeram aquela troca a jato, você já garantiu. Mas se são aqueles noivos, sabe, que está trocando ali, que está com um olhar um no outro, você consegue fazer aberto, você consegue fazer meio tempo e você consegue fazer no detalhe, tá? Então, foto que não pode faltar. Os votos,
também não pode faltar. Qual a dica para a gente fazer a foto dos votos? Gente, é uma coisa que a gente precisa estar. Isso é coisa também só de mentoria. Isso não se dá em curso de fotografia, porque isso é muito específico. Isso vira a chave e o patamar de você no meio da fotografia, tá? Quando foto dos noivos, você vai lá, você vai fazer aquela foto meio de longe, pegando os dois ali e tal. Legal, isso precisa ter. Mas vou falar, fatiar o elefante. A gente fez inteiro, agora vamos fatiar ele. Como que a gente fatia ele? Tem muito fotógrafo que tem medo de chegar perto. Mas por quê? Porque de repente tem um vídeo ali. Gente, a gente não pode atrapalhar o vídeo, obviamente. Sim. Só que a gente tem que entrar e sair. E existe uma edição por quê? Existe um editor de vídeo que ele vai editar aquele momento que você entrou e saiu, tá? A gente está trabalhando em conjunto. Num casamento, quando você trabalha na mesma equipe, que nem dentro da nossa empresa, a gente tem fotografia e vídeo, tá? Mas tem empresas que trabalham só com fotografia, tem empresas que trabalham só com vídeo e tá tudo bem. O que tem que ter é que dentro de um casamento tem que ter uma harmonia, mesmo que sejam empresas diferentes. Porque estão todo mundo trabalhando em prol a duas pessoas que são os noivos, né? Então a gente tem esse entendimento que quando o fotógrafo ele entrou para poder... Sabe aquela foto, por exemplo, a gente está aqui, tá? Então a gente está fazendo os votos. Aí, aqui, ó, que é aquele que a gente fala o cheirinho no cangote ali, ó. Desculpa, atrapalhou a voz. O fotógrafo, ele tem que chegar aqui atrás para que ele pegue o teu olhar. E que horas que eu fotografo isso? Vamos lá, a hora dos votos. Primeiro um fala no microfone, Sim. Depois o outro fala, ok? Quem eu vou fotografar de frente para mim? Não é quem está falando no microfone. Porque quem está falando está movimentando a boca a todo instante. E aí, na hora do clique, pode não ficar muito agradável aquela foto. Então você vai fotografar essa foto que eu digo de frente, tá? Essa mais próxima, essa que você está aqui, bem pertinho aqui, tá? Você vai fotografar o olhar de quem está ouvindo. Isso é lindo. Isso é lindo. E aí, vamos supor, o noivo está falando para a noiva. Eu sou o noivo, ele é a noiva, tá? O noivo está falando para a noiva. Então, imagina só, você está ouvindo. Então tem um fotógrafo aqui, entrou e saiu, gente, porque o vídeo também precisa fazer a imagem. Então o fotógrafo veio aqui, pegou, já saiu. Aí depois, quando a noiva for falar para o noivo, mesma coisa, ele vai ali, pegou, já saiu. Então, isso é uma explicação de uma foto que não pode faltar, só que fazendo ela num patamar mais diferente, tá? Não só aquela aberta, a aberta é necessário, mas esse detalhe do olhar de quem está ouvindo, isso é o uau, isso é o efeito diferenciado, tá? Continuando, foto que não pode faltar, o beijo dos noivos. Sim. Quando a gente fotografa um casamento, a gente precisa saber fotografar com o ouvido. O que é fotografar com o ouvido? É a gente entender ali o que o padre está falando, ou o pastor está falando, ou o celebrante está falando, conforme, né, for ali o casamento que você estiver fazendo, a gente entender ali qual é o próximo passo. Então, muitas vezes, como a gente está já acostumado à experiência de fotografar casamento, a gente já sabe que aquilo ali que foi falado, olha, o próximo vai ser o beijo. E a gente já se posiciona. E aí entra naquela história do criativo. Você pode fazer o beijo uma foto normal, que é o garantido, ou você pode, por exemplo, já se posicionar embaixo de um arranjo ali que tá ali na nave, que está no corredor, aí você compor com esse arranjo, que é aquilo que a gente falou lá no episódio anterior, que é aquela parte de compor e depois só esperar o momento, né? Então, mesma coisa, você já pode se posicionar, você já pode compor e só esperar o momento, que é o beijo, tá? Então, se você está em 2 ou 3 fotógrafos e você quer ser o fotógrafo diferenciado, você quer ser aquele cara que é fora da curva, você já vai se posicionar de uma forma diferente, já alinhando que o outro vai fazer o garantido, tá? Então a foto do beijo também não pode faltar. E aí, teve o beijo, vai ter em seguida o quê? Cumprimento. Muitas vezes eles vão também assinar lá e tal, né? Assina, também você pega essa parte. E aí tem o cumprimento dos padrinhos. Cumprimento dos padrinhos, muitas vezes, são os noivos que vão até os padrinhos. Normalmente, igreja católica, quando o altar é grande, acontece isso. Os noivos, os padrinhos ficam parados, que eles estão em cima do altar, e os noivos vão passando cumprimentando. E, atualmente, na maioria das vezes, está acontecendo, que eu acho muito melhor,
quando os noivos ficam parados e os padrinhos, um casal de cada vez, vai até eles. Então isso também não pode faltar. Você estando em 2 fotógrafos, outra dica importantíssima para você que fotografa casamento. Se você está em 2, um vai pegar a expressão dos noivos e o outro do lado oposto pegando a expressão dos padrinhos. Sim. Se você está fotografando um casamento sozinho, o que vale é você pegar a expressão dos padrinhos. Porque os padrinhos é que vai mudar. Se você ficar pegando a expressão dos noivos, todos os cumprimentos você vai ter sempre as 2 pessoas, que são os noivos. Serão os mesmos. Tá? Então, isso não pode faltar. E complementando, vamos falar dentro de uma cerimônia, com certeza, a saída dos noivos. Sim. Né? Então, são momentos imprescindíveis, extremamente importantes, essenciais, que não pode faltar de jeito nenhum no casamento. Por isso, quando você fez aquela pergunta sobre o fotógrafo que garante o criativo, a gente tem que pensar em ter esse garantido, é o que os noivos sempre vão esperar receber. Agora, o efeito uau, aquele a mais, vai da tua expertise conseguir encaixar e entregar o garantido e também o artístico, que é o diferencial. Igor, eu tenho aqui algumas coisas para comentar, tenho novidade para falar. A gente tinha falado no começo sobre empreendedorismo, sobre fonte de renda, então isso vai ser muito legal. Mas eu vou te perguntar não, né? Vou ver se você tem mais uma pergunta, tá? E aí a gente vai em seguida, logo em seguida da tua pergunta, que eu for te responder ali, a gente já vai falar qual que é essa novidade aí que eu tô doido para contar. Mas vamos lá. Então, algumas poucas vezes, os noivos ou casal, né? Você tá fazendo um ensaio ali, um pré-wedding. O casal vem com fotos, com exemplos, para tentar te mostrar. Eu gostei dessa foto e tal, gostaria de fazer igual. O que você acha da minha ideia? Você acha que eu devo replicá-los? Ou então eu devo usar a minha criatividade por cima da foto deles? Eu vou expressar na imagem e depois dar a resposta, tá? Agora eu dou a resposta. Olha, vamos lá. Poxa, é difícil até comentar, mas eu vou tentar ser o mais leve possível, tá? É muita falta de originalidade e identidade a partir do momento que a gente vai copiar outra pessoa. Sim. Que estava num local diferente, que estava num dia diferente, que estava com luz diferente, que estava com tudo diferente, tá? Por mais que o casamento que você esteja copiando, que você viu lá no Pinterest, por mais que esse casamento seja, você vai casar naquele mesmo lugar, tá? O dia vai ser diferente, consequentemente a luz. Sim. As pessoas vão ser diferentes, tá? O astral vai ser diferente, a vibe é diferente, tá? Então tudo é diferente. Então, infelizmente isso acontece. E muito hoje em dia. Uhum. Graças às redes sociais, né? Lógico, ela nos ajuda imensamente, mas tem as suas partes negativas. Porém, quando acontecer isso, você faz a foto, né? Você vai pegar como inspiração, não cópia. Até porque, como eu comentei aqui, não dá para você copiar algo que não foi, que já passou, que não foi ali naquele, sabe? Você vai copiar, você vai replicar isso. Bacana, fácil. Você vai olhar, poxa, é o ângulo tal, fazer a luz tal, legal. Só que, qual a originalidade, qual a identidade disso? Você copiar, e muitas vezes o pior não é isso, né? O pior muitas vezes é, olha, essa foto, aí quando tu vai ver a foto é lá no Caribe, e aí quer replicar no Itararé. Sim, é verdade. Então é meio que complicado, né? Tá? Mas assim, falando sobre essa parte, sim, pega como inspiração. Porque como eu falei, hoje acontece com muita gente. Agora, a dica maior que você vai dar para a noiva que você vai fotografar é o teu Instagram, né? É o teu trabalho, é o teu olhar, é a tua vitrine, que é a tua rede social, tá? Então, o que você vai passar? Olha, a gente pega assim, vamos pegar umas 2 aqui, 3 como inspiração, no máximo 3, tá? Por quê? Porque eu quero entregar para você um trabalho que é o seu casamento. Poxa, qual o seu nome? Seu nome é Ana, por exemplo, tá?
Então é o casamento da Ana e do Flávio. Não é o casamento da noiva Pinterest, tá? E aí, quando alguém for copiar alguém, vai copiar você. Sim. Por quê? Porque, primeiro de tudo, você tem que ter confiança naquele fotógrafo que você contratou para deixar para sempre um dos dias mais importantes da tua vida, que é o casamento. Você precisa acreditar e confiar no olhar dele. Por isso que você levou ele para contar a história do seu casamento, certo? Então, a partir desse momento, poxa, eu sempre comento isso com a noiva. Ah, poxa, você achou muito legal essa imagem, essa foto, tal? Não, pô, vamos fazer sim, vamos pegar essa inspiração. Vamos fazer em cima dessa inspiração. 2, 3 no máximo, porque todo o restante que você vai entregar, a noiva vai ver que é um trabalho original. Ela vai ter uma identidade. É o casamento da Ana, não é da noiva Pinterest, tá? E aí, como eu te falei anteriormente, se for copiar, vão copiar a noiva que você vai fotografar. Tá? Mas eu sei que você tem mais perguntas aí, só que eu tô doido para falar. Então, eu preciso falar. É algo muito bacana que aconteceu. E isso foi agora, foi segunda-feira, a gente iniciou a conversa. Ontem a gente fechou essa parceria. E é um projeto muito bonito, tá? Um projeto muito legal. É um projeto que ele vai estar sendo... na nossa parte, né? Eu vou estar, logicamente, extremamente próximo, mas a Adriana, que é minha esposa, ela vai estar até mais à frente do que eu, tá? No que nós vamos agregar. É um projeto chamado Mãe de Perto. E é muito bonito esse projeto, sabe? Por quê? Como que veio isso? Quando a gente recebeu esse convite, que nos passaram qual era a causa, nossa, não tem como falar não, é impossível. É impossível, eu tô dentro, logicamente, minha esposa Adriana abraçou já na hora também a causa. E o projeto Mãe de Perto, o que é, Igor? A pessoa, aquela mulher empreendedora, tá? Que ela quer ter ali a sua própria liberdade financeira, sua própria fonte de renda, né? Muitas vezes, muitas mães, até mães solteiras, muitas vezes, Sim. que ela mesma que tem que estar ali, né? Ela mesma que tem que estar dando sustento ali do filho dela. E principalmente esse projeto, quando eles passaram pra gente, ele veio em cima do quê? Daquela mãe que está terminando a licença maternidade e ela se depara com uma situação muito difícil. Que ela tem que pegar a filha dela ali de meses de vida, levar numa creche e deixar lá. Porque ela precisa trabalhar. Tem que buscar a renda. Tem que buscar a renda. Ela precisa. E aí ela se depara entre a mãe e a profissional. E ela tem que fazer uma escolha. No projeto Mãe de Perto, não. Ela não vai precisar fazer uma escolha porque ela pode ser a mãe e pode ser também a profissional e estar perto do seu filho. Então, aonde que a gente entrou nisso? A gente entra, logicamente, agregando naquilo que é o que eu amo fazer, é o que eu faço há mais de 16 anos e é o que transformou a minha vida financeira. Né? Eu costumo dizer que eu vou contar um pouco depois da minha história, mas eu conheci a fotografia numa situação adversa. Eu nunca imaginava viver de fotografia, tá? E hoje eu não me imagino mesmo fazendo uma outra coisa que não seja fotografia. Então, quando eu falo de fotografia, eu enfatizo sobre isso, porque é o que sustenta a minha família, minha filha, coisas que eu nunca tive na minha infância, na minha juventude, e que através da fotografia eu consegui conquistar. Então, quando a gente fala do projeto Mãe de Perto, por isso que eu falei que eu vou estar muito próximo, lógico, mas quem vai estar mais à frente até do que eu é a Adriana, que é minha esposa, porque ela sabe isso na pele. A minha filha tem 13 anos, inclusive ela está aqui nos bastidores, tá? A câmera não está pegando, mas ela está aqui. E quando ela nasceu, Igor, graças a Deus, eu já trabalhava com fotografia. Eu estava iniciando a minha empresa, a minha própria empresa, eu iniciei em agosto de 2010. Eu comecei a trabalhar com fotografia em 2007
Em dezembro de 2007 eu fiz o meu primeiro trabalho profissional de fotografia. Que legal. Tá? Dezembro de 2007. E agosto de 2010 eu montei minha própria empresa, que inclusive era no quarto da minha casa. Tá? Então, quando a minha filha nasceu, ela nasceu prematura, ela ficou um tempo ali no hospital, tudo. Mas quando ela foi para casa, graças a Deus, eu tinha condições plenas que a minha esposa não precisasse trabalhar. Mas, Igor, tantas e tantas famílias que não têm essa condição. E como citei, até mulheres que são mães solteiras, que precisam trabalhar. Sim. Como que faz? Ela precisa, logicamente, mesmo com o coração partido, levar o filhinho para a creche. Sim. Tá? E no projeto Mãe de Perto, não tem essa necessidade, porque a gente vai mostrar, passar exatamente que ela pode ser uma mãe empreendedora, ela pode ser uma profissional e também mãe e estar perto do seu filho. Então, hoje, assim, me dá uma alegria no meu coração de poder falar isso, né? Porque como eu te falei agora, como eu te contei, acho que eu nunca tinha conversado contigo sobre isso, quando a minha filha nasceu eu tive essa condição, mas eu vejo muita gente que não tem. E o que a gente quer é compartilhar como você, mãe, também pode ter essa condição. Sabe? Como você, mãe, não vai precisar deixar seu filho na creche com meses de vida. Você pode ser a mãe, pode ser a profissional, pode ser a mãe de perto, ou seja, de perto com o seu filho e tendo a sua fonte de renda, a sua liberdade financeira através do que a gente vai estar compartilhando com muito amor, com muito carinho e mais, como eu te falei, eu vou estar muito próximo, mais encabeçado ainda pela Adriana, a minha esposa. Que Tá? legal. Mas, Igor, a gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio. Provavelmente, olha, eu vou contar aqui uns bastidores, não era para falar, mas eu vou falar. Eu falo, Igor. Pode falar. Falo, então eu vou falar. Eu tô curioso. Vou falar. Provavelmente, acredito que no próximo episódio a Adriana vai estar aqui conosco. Que legal. Para falar mais sobre o Mãe de Perto, que é um projeto lindo, maravilhoso, que vai fazer com que muitas mães tenham seu próprio negócio, sua própria liberdade financeira e estejam perto dos seus filhos sem precisar deixá-los numa creche, em qualquer outro lugar. Vai estar cuidando e trabalhando ao mesmo tempo. Cuidando e trabalhando. Isso é lindo, né? Sim. E assim, poxa, eu me sinto muito grato de poder fazer parte disso, principalmente ter sido convidado para estar fazendo parte desse projeto. Isso é uma grande bênção. É incrível. Mas próximo episódio a gente vai falar mais detalhes e a Adriana vai estar aí, viu, Adri? Vai estar aí. Tá bom? Mas vamos lá, Igor. Eu contei aqui o que eu queria muito, né, compartilhar. Foi essa alegria de ter sido convidado para esse projeto, tá? Mas, Igor, você tem alguma pergunta? Vamos fazer assim? Separa a tua pergunta aí, que eu sei que você tem. Sim. Mas, como a gente falou agora de empreendedorismo, eu vou seguir numa que eu tenho aqui também. Que essa pergunta no meu Instagram, de quarta ou quinta-feira para cá, eu recebi 4 perguntas dessa. De modos diferentes, mas com o mesmo sentido. Se dá para viver bem de fotografia. Isso é legal, a gente poder responder aqui. Dentre essas perguntas, né? Tipo, perguntaram aqui, eu até marquei aqui as perguntas, se a pessoa, para poder iniciar, se ela precisa montar um estúdio. Poxa, como que ela vai fazer para poder montar a sua própria empresa de fotografia se ela não tem um local? Sim. Se ela não tem condição para investir num local, tipo, tem que alugar um local, investir em equipamento, como que vai fazer isso? Tá? Então, assim, tem vários caminhos para que você possa começar a trabalhar com fotografia e viver e muito bem da sua fotografia. Vou falar aqui a grosso modo, tá? Acho que é legal a gente poder estar falando aqui na própria mentoria, porque qual que é o foco da mentoria? Você sabe, Igor, que você é um mentorado meu, então você sabe que a gente aborda tudo isso. O foco não é só a parte técnica da fotografia. Você pode ser um fotógrafo extremamente técnico, mas se você não souber agregar as outras partes, você não consegue voar. Sim. Então uma coisa faz parte da outra, tá? Mas então, para você que está iniciando na fotografia, você quer de repente montar o teu próprio trabalho, você pode começar na sua casa, como tem muitos que começaram. Eu comecei assim, e eu conheço pessoas que trabalham ainda com estúdio na sua própria casa, tá?
Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? Você vai escolher, vamos dizer assim, como você quer direcionar a tua carreira. Você pode direcionar a tua carreira sendo um fotógrafo de evento, sendo um fotógrafo de ensaio. Tem fotógrafos, por exemplo, que eles só trabalham com ensaios. Eu conheço fotógrafo que ele tem um estúdio na casa dele, é ele e a esposa, ele não tem interesse de montar em outro local e ele se dá muito bem com a fotografia, sabe? A esposa dele era gerente de uma empresa aí multinacional. A empresa dele pediu, a esposa dele pediu as contas da empresa. Caramba. Pediu as contas da empresa porque a fotografia estava suprindo a eles tudo que eles precisavam e até mais do que eles esperavam. E ela pediu as contas porque ela pudesse estar focada 100% junto com ele ali. E eles têm um trabalho dentro da própria casa. Eles não fazem evento, foi uma escolha deles, tá? Eles trabalham só com ensaio. E você quer coisa melhor do que você poder ser o dono do teu tempo? Do teu tempo em que sentido? Você poder pegar a tua agenda e você alinhar quais são os dias que você vai trabalhar, quais são os horários que você quer marcar trabalho, você vai alinhar isso, né? Então, o fato que ele falou para mim que ele não trabalha com evento é porque o final de semana eles querem curtir, eles viajam direto, passeiam direto, e isso é uma escolha que a fotografia te proporciona, tá? Então, nessas perguntas que eu recebi, resumindo aqui de monte, resumindo bastante, você consegue viver muito bem de fotografia, mas não só financeiramente. Viver bem com você mesmo. Não ser um escravo das quatro paredes, tá? Não ser um escravo do relógio. Você consegue viver muito bem de fotografia, por exemplo. Poxa, eu recentemente eu estava em Barretos, outro dia a gente foi para Olambra fazer ensaios. E assim, são vários lugares que a gente está ganhando para fazer isso, né? Então essa liberdade de tempo, essa liberdade de espaço, isso é muito legal, mas principalmente a liberdade de escolha. Você vai apontar o nicho que você quer trabalhar. Você quer trabalhar com fotografia em escolas? Bacana. Você quer trabalhar com fotografia em ensaio infantil, gestante, casamento, corporativo, produtos? Você pode apontar o nicho que você quer trabalhar. Então, para você iniciar hoje, você não precisa ter um estúdio. Dentro da sua própria casa, você pode começar e aí você vai seguir um caminho que é esse caminho de viver e bem de fotografia. Não tem nada mais gratificante do que você fazer o que gosta, né? Exatamente. Exatamente. E ainda tá fazendo o que gosta e ganhando por isso, eu acho que é bem melhor. É muito satisfatório. Assim, é difícil comentar, é algo que não tem preço, cara. Eu falo isso muito pra Adriana, sabe? A Adriana é minha esposa, eu falo muito isso pra ela. Que, poxa, Adri, a gente tem que dar glória a Deus todo dia. Porque eu faço o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer. Eu ganho bem por isso, sabe? Então, poxa, isso é uma bênção de Deus. Sim. E aí, Igor, antes de eu pegar a tua pergunta, só para complementar esse gancho, porque aí também eu recebi pergunta de, por exemplo, como precificar. Porque para viver bem de fotografia, a gente precisa ter as entradas. Sim. Então, como precificar essas entradas? Como a gente cobrar? Eu já ouvi gente falando assim: eu cobro alto porque o meu trabalho tem que ser valorizado. Igor, a partir do momento, vamos lá. Vou te dar um exemplo no futebol. Eu gosto de falar o exemplo do futebol. Qual é o passe do Neymar hoje? Imensurável o valor. Sim. Quando ele começou, qual era? Ninguém o conhecia. Então, fica a dica. Primeiramente, você se valoriza em que sentido? Adquirindo mais conhecimento. Não é colocando preço no que ninguém conhece. Sim. Não é colocando preço no que não justifica. Primeiro justifica o preço que você vai colocar. Sim. Aí depois você vai aumentando ele. Por quê? Porque ele vai ficando mais desejado. Então, quando você estuda, quando você busca conhecimento, quando você, aquilo que a gente falou nos outros episódios, quando você dobra o joelho no evento para poder buscar um ângulo diferente, quando você
Não fica batendo papo na porta de um casamento, trocando ideia enquanto as coisas ficam acontecendo. Ou seja, quando você está ali buscando não está acontecendo nada agora, mas eu estou ali, ó, com o olhar a 360 graus, estou 101% focado, porque não está acontecendo nada agora, daqui a 2 segundos pode acontecer uma coisa incrível. E se eu estou ligado, se eu estou 101% focado, quando acontece eu estou dentro da cena. Sim. E eu estando dentro da cena, eu não vou ser apenas mais um fotógrafo arroz e feijão que faz a foto de longe porque ele estava batendo papo, nem viu a coisa acontecer e quando ele pegou o momento, já estava na metade ou acabando de acontecer. Se você está 101% focado, com o olhar a 360 graus, você vai estar dentro da cena quando a cena começar. E aí isso vai te diferenciar. E aí tudo isso vai fazer você ser um fotógrafo que vai ter um trabalho diferente, que as pessoas vão olhar e falar, nossa, poxa, é diferente. Poxa, que incrível, que irado. A partir desse momento, você começa a se tornar desejado. E tudo que é desejado passa a ser mais caro. Então, para você cobrar mais caro, primeiro, faça com que se justifique isso. Estudando, você vai conseguir justificar. Sim. Tá? Então, são duas coisas que eu queria estar comentando aqui, que eu acho que é uma dica fundamental para quem está principalmente iniciando na fotografia. E tipo, se não tiver acontecendo nada, já dá para começar a criar, inovar. Exatamente. Às vezes é incrível porque quando a gente fala de fotografar evento, né? Tem evento que, nossa, do começo ao fim não para, né? Sim. Caramba, muita coisa acontecendo, mas tem evento que é mais calmo, mais tranquilo. Tem evento que a gente fala que é, entre aspas, restaurante, ou seja, só uma música ambiente, tudo tranquilinho, tá? Porém, é o que o Igor falou agora. Quando a gente tem um olhar treinado, quando a gente absorveu esse conhecimento de ser diferente, mesmo quando o evento está tranquilo, a gente consegue encontrar coisas que o outro fotógrafo, vamos falar português claro, acomodado, não encontrou. Tá? Então, muito bem colocado isso que você falou agora. Mas vamos lá, Igor, vamos então para a tua pergunta aí. A gente está quase no final aqui do episódio, tá? Tá faltando pouco para acabar, mas vamos lá que tem coisas ainda para a gente poder estar respondendo aqui de perguntas do Igor. Se eu tô em um evento, não especificamente no evento, eu tô lá no making off e tá meio que corrido assim, e eu preciso garantir as fotos. Muitas vezes eu faço a foto e acabo não reparando aos detalhes, o fundo da foto, não acabo compondo bem. Você acha que eu devo fazer mais fotos e por mais que perca 2 ou 3 minutinhos ali, eu garanto a foto e veja que ela ficou perfeita, ou eu faço só essas 2 fotos na correria e sigo? Você diz no making off da noiva? Sim, da noiva, do noivo. E essa foto você diz fazer ela ali o quê? Quando a noiva já está pronta, é isso? Uhum. Tá. Ou o noivo, né? Quando ele já está pronto. Então, não, com certeza eu vou sempre te recomendar a você ter a tranquilidade de fazer esses 3 minutos a mais. Sabe por quê, Igor? No dia do casamento, a adrenalina do noivo, da noiva principalmente, tá lá em cima. Nós, como profissionais, eu costumo dizer que eu já casei mais de 600 vezes. Mas, explicando, né? Fotografei. Já fiz mais de 600 casamentos. Então, a gente sabe como funciona. Sim. A gente está fazendo casamento praticamente toda semana. Todo sábado, praticamente, tem casamento. Tá? Então, vai de nós. O fotógrafo, acima de tudo, ele não pode ser só fotógrafo, ele também tem que ser psicólogo, né? Então, acima de tudo, vai daquela questão da gente saber tranquilizar a situação ali. Tem noivas que são já bem mais tranquilas, mas umas estão bem na adrenalina ali do casamento. Mas por que isso? Porque quando passar aquele momento, ela não tem mais chance de voltar. Então, quando a gente está ali fazendo esse papel também, não só de fotógrafo, mas vamos dizer de psicólogo ali, que a gente fala, olha, vamos fazer só mais essa aqui e tal. Lógico, sempre no equilíbrio, tá? A gente não pode interferir e nem incomodar no casamento, tá? Então, tudo dentro de um equilíbrio. Então, quando a gente fala, 2, 3 minutinhos, não é? Já pensou se eu ficar fazendo uma sessão de fotos lá e a noiva querendo ir casar, né? Sim. Não pode. Então, dentro de um equilíbrio, sim, é muito válido para que a gente tenha a foto incrível, a foto perfeita. Eu costumo dizer que todo trabalho que eu faço, a foto vai ser para sempre deles.
as fotos que estão ali entregues, eles vão ver junto com os filhos, junto com os netos, mas o meu nome está para sempre ali. Sim. Então, o que vai te diferenciar no meio da fotografia é você pensar não a 10 metros à frente. Não pensar, olha, estou aqui fazendo o meu trabalho, fiz aqui o registro, vou receber por isso, porque eu vou entregar aqui o registro, ok. Não, é você pensar 1 quilômetro adiante. Eu vou fazer além. Costumo dizer que fazer 100% é tua obrigação. Fazer 120% é o que te diferencia. Então, esse a mais, que é o que você falou, esse feeling de você falar, poxa, eu preciso ainda ter uma a mais para poder ficar melhor, é isso que a gente precisa fazer. Tem uma coisa que eu ouvia do meu mentor, e isso muito no ensaio, né? Isso funciona mais pro ensaio, porque assim, no ensaio, você controla o tempo ali, né? Aham. Como meio que no making off também quase que isso, né? Você não consegue fazer isso numa cerimônia. Sim. Mas, por exemplo, no ensaio, meu mentor sempre falava assim, Cláudio, quando você faz uma foto que você, de repente, olha ela no LCD e fala, nossa, que legal, você continua até você olhar e falar, nossa, que incrível. Essa é a ideia. Não aceite fazer menos do que o incrível. Você está ali para ser um fotógrafo com olhar diferenciado. Então, essa oportunidade, se você tem de fazer uma a mais, que você sentiu que vai ficar mais incrível, que vai ficar melhor, faça. Nunca pare naquilo que foi apenas satisfatório. Vai além. Até porque depois do evento, depois do casamento, se a noiva, quando ela olhar a foto, ela vai falar, pô, esses 3 minutos que eu perdi a mais, valeu a pena. Exatamente. Eu tenho um exemplo disso, mas foi de um ensaio, né? Foi um pra-wed que a gente fez na praia do Iporanga. Acho que eu já comentei sobre isso, mas eu nunca esqueço. Porque os noivos, era a primeira vez que eles estavam indo para a praia do Iporanga, eles estavam conhecendo lá. Aí eu falei para eles, olha, enquanto eu vou montando equipamento, se vocês quiserem subindo, tal, né, já vão conhecendo. E tinha uma parte que você tinha que passar pelas pedras, tal, né, para poder chegar lá em cima. E eles foram. Quando eu fui subir, estava eu e o assistente, eu vi que tava aquele espelho d'água marcando aquelas nuvens brancas no céu azul, mas Aham. aquelas nuvens desenhadas. Lindo. Cara, um espelho d'água é a coisa mais linda que eu já vi. Eu subi rapidão as pedras, cheguei neles e falei assim, olha, vou falar uma coisa agora, que se vocês não me xingarem, vai ser só por educação, porque vocês vão ter vontade de me xingar. Sim. Mas depois vocês vão agradecer e muito. Vamos descer tudo de novo, porque tem uma imagem incrível para a gente fazer na beira d'água. Aí eles vieram, fizemos as fotos, aconteceu justamente isso. Eles até hoje me agradecem isso, foi uma foto premiada, inclusive, tá? Foi um momento incrível que foi assim, a gente desceu, fez a foto, tipo, 5 minutos depois já não tinha mais aquele espelho d'água tão incrível. Por quê? A gente está numa externa, a posição da luz muda o tempo todo. Que legal, que legal. E se você tivesse visto, deixado passar, tinha perdido a foto. Tinha perdido a foto. Então, nunca se acomode. Sempre busque o incrível, não apenas o satisfatório. Tá? Igor, a gente vai finalizar. E aí a gente vai fazer aqui, finalizar com mais uma pergunta sua. E uma pergunta aqui que eu vou estar respondendo, que foi de gente que me passou no Instagram. Tá? Eu vou responder aqui primeiro, depois você faz a sua para a gente poder finalizar. Tá? bom. Infelizmente a gente não tem mais tempo, senão a gente ficava aqui a madrugada toda. Desculpa que a minha voz está falhando um pouco aqui. Vamos lá. Botão de disparo da câmera. O quanto é interessante mudar o local do botão de disparo? A gente sabe que normalmente o botão de disparo da câmera é aqui em cima, Sim. ok? Só que esse botão aqui de cima, ele também faz o foco. Quando você dá meio toque nele, você está focando. Aham. Se você completa o toque, se você aperta ele todo, você dispara. Até que ponto é importante mudar o local do botão de disparo? Muito importante, Igor. Você pode mudar. Infelizmente eu não trouxe a câmera aqui, mas é fácil de a gente imaginar. Você pode mudar ele atrás da sua câmera tem um asterisco, tem um botão de asterisco ali. Você pode mudar ele para lá, no menu da sua câmera você consegue mudar, tá? Na nossa próxima sessão de mentoria interna, eu vou te mostrar ali exatamente onde está o menu, tá? Mas então já deixando a dica aqui, muda para o botão de asterisco da câmera. Por quê? Porque aí você consegue focar no botão de asterisco da câmera e esse botão de cima, você vai anular ele como foco.
você só vai usar ele para disparar, tá? Então você vai ver que fica muito mais preciso. Então essa é uma dica de mentoria, tá? Essa eu não sabia. Essa é uma dica muito, muito legal. E aí, completando aqui, né, respondendo aqui a pergunta que tinha, ver a luz, construir a luz, modificar a luz. Me perguntaram sobre essas 3 frases aqui, foi eu que fiz, mas as perguntas têm a ver com isso, tá? Você sabe o EXIF da câmera, né? Quando a gente tem lá as configurações dela. Então, para a gente poder ter uma luz adequada na fotografia, para a gente poder dominar a luz, a gente precisa decorar o EXIF da câmera. Não decore EXIF da câmera. Não decore. Então, essa é uma dica que eu dou, por quê? Primeiro, uma coisa que eu aprendi lá atrás. Meu primeiro mestre na fotografia me ensinou isso, que é você identificar o local, identificar a luz através do teu olhar. Então, tem aquela situação muitas vezes que a pessoa vê a foto e fala: nossa, mas que abertura que foi? Que velocidade que foi? Que ISO que foi? Não pergunte isso. Isso é o que menos importa, tá? Então, quem está começando na fotografia, né, ou quem já iniciou, sabe do que a gente está falando, né? A gente vai ter também ali uma parte voltada para quem não tem nenhuma noção ainda de fotografia. A gente vai ter isso também, tá? Inclusive é um projeto novo aí, o Igor, tá? Mas, assim, você que já é iniciante na fotografia, você sabe que existe o tripé da fotografia, né? Que é a velocidade, que é a velocidade ali do obturador, é a abertura do diafragma e a sensibilidade do ISO, tá? Então, quando a gente fala nessas 3 coisas, que a gente pode chamar o EXIF ali da câmera, tá? Não decora isso. Por quê? Você tem que dominar a sua câmera de acordo com o teu objetivo que você quer colocar naquela fotografia. Às vezes você quer fazer uma fotografia clarinha, às vezes você quer fazer algo que seja mais escuro, às vezes você quer uma luz mais dramática, tá? Então, sobre isso, me perguntaram muito sobre essa questão de EXIF. Não decora o EXIF da câmera. E nós vamos, nos próximos episódios, mostrar um pouco até aqui na prática, exemplificando aqui, né? Como você consegue modificar a luz de uma foto, tá? Como você consegue fazer aquelas luzes coloridas na foto, como você consegue trabalhar, como a gente falou agora, uma luz mais dramática, tal, como você vai trabalhar isso através do flash, como você trabalhar e usar uma luz de recorte, como você trabalhar uma luz perfeita, não só no ensaio, como também dentro de um casamento, como você usar o teu flash da melhor maneira. Então, isso vai ficar para o próximo episódio, mas assim, hoje eu busquei passar o máximo ali de compartilhar realmente informação, responder algumas perguntas que tem no meu Instagram, vou estar respondendo algumas também pelos stories, tá? No Instagram, Cláudio Ramos, @CláudioRamosFotografia, a gente vai começar a responder algumas perguntas por lá também, mas a gente vai finalizar o nosso episódio de hoje com a última pergunta do Igor. Vixe, tenho várias. Caramba. Escolhe a última, Igor. Cláudio, em um ensaio, eu tô lá em um ensaio, vamos supor, tá finalizando, eu não tenho mais o que fazer, acabou minha criatividade, o que você me recomendaria? Porque eu tô começando, tô focado mais na câmera, isso e aquilo, o que você me indicaria? Tá, vamos lá. Você disse que você está num ensaio, num ensaio de casal, num ensaio modelo, No ensaio de casal. Tá, mas você disse que vamos supor, você já está na metade do ensaio ou você está no começo do ensaio e faltou criatividade? Eu estou no começo. Está no começo do ensaio. Tem alguns caminhos para isso, tá? Primeira coisa, para que não falte criatividade, começa a ver mais filmes. Começa a ver filmes com um olhar de fotógrafo, enxergando a luz, enxergando ângulos, enxergando composição. Ponto 1. Segundo ponto, começa a ver muitas fotografias na internet, não para copiar. Por favor, não copie, tá? Não copie. Mas fotografias que eu falo, fotos premiadas por associações. Isso vai te gerar inspiração. A inspiração, ela não é copiar. A inspiração, ela vem de algo que você olhou e você vai falar: caramba, isso aqui eu vou fazer de tal maneira. A partir daquele momento, você criou algo diferente do que está visto.
serviu apenas como uma inspiração, tá? Então, isso, beleza. Agora, na prática, lá dentro do evento, lá dentro do ensaio, você não vai ter como chegar para os noivos e falar, peraí que eu vou ver um filme. Aí não dá. Não tem como, né? Para eu pegar a inspiração. Então, aí você vai ter que ir pro plano B. E essa carta você tem que ter sempre na manga. E isso aí é o que a gente dá dica em mentoria mesmo. Quando chega no momento que você está sem criatividade para criar coisas diferentes, vai pro básico. Vai pro padrão. Só que aí vem a sacada. Através do padrão, você vai conseguir explanar coisas grandes ali. Em que sentido? Vamos lá, vamos falar isso na prática. Você chega para os noivos e fala para eles assim, olha, fica os dois de frente para mim. Aí você fala para ele, abraça ela, fica ali de costas, abraça ela, aparece só metade do teu corpo aqui, tá? Apareceu metade do corpo. Foto básica, padrão. Pô, você fez a foto. Aí você começa a conversar com eles. Continue abraçadinhos, não precisa olhar para mim não, você fala para eles. Não precisa olhar para mim não. Mas assim, aos pouquinhos vai virando ela de frente para você. Quando você virar ela de frente para você, a partir do momento que você olhar nos olhos dela, lembra de uma coisa muito engraçada que ela fez. Aí quando ele virar assim, uma coisa muito engraçada que ela fez, de repente, um peido que ela soltou no primeiro encontro de vocês. Pronto, meu, se tu falar isso, cara, não tem como eles não vão cascar o bico. Sim. Aí é onde você começa a ter o feeling para você poder falar coisas inusitadas que não tem como eles não destravarem. E aí aquela foto que você fez primeiramente ali, basiquinha, que você usou como tua garantia, você tem que ter essa carta na manga, você, a partir dela, você começou a criar. Isso é um processo de criação. E a partir do momento que eles destravaram, que você pegou aquela foto do sorrisão deles, ali pronto, já era. Aí você pode chegar e pedir, agora agarra ela, não deixa ela fugir não, aperta, aí tenta fugir dele, não aperta ela, faz umas cócegas nela, tal. E aí você vai usar o que a gente falou num dos episódios, que é o Alá Master Charnison, que é aquela dinâmica muito rápida de dirigir. Que a gente pode, me lembra da gente poder falar isso mais no próximo episódio, que é bem, bem bacana, a gente poder entrar mais a fundo. Mas a grosso modo, é só você ter essa carta na manga que você nunca vai ficar na mão. Cara, tá muito bom? obrigado. E também para quem quiser ver os episódios anteriores, quiser saber mais sobre isso também. Tem lá sobre composição, sobre eliminar a abstração, sobre como você não errar mais nas fotos que você vai fazer. Tem muita coisa, né? Tem um episódio que é entregando o ouro da fotografia realmente, é você converter isso na tua renda. Na tua renda, se você usar, você vai converter isso em renda. Basta você usar, tá? Então, assim, tem muita coisa. E falar novamente que a gente falou no começo, né? Eu sempre lembro do Breno, um beijo, Breno. Sempre lembro do Breno no Pode Casar, que o Breno fala assim, eu gosto muito quando eu falo, se inscreve no canal e toque o sininho. Então vamos lá, se inscreva no canal, toque o sininho, porque a gente está fazendo isso aqui é para compartilhar conhecimento. É de coração, é poder fazer com que pessoas que de repente estão até desempregadas ou que estão frustradas na área que estão trabalhando, que, sabe, querem ter uma transição de carreira, querem mudar ali o cenário da vida pessoal, querem usar de repente como uma renda extra, dobrar a sua renda, né? Ou viver e muito bem de fotografia, a mentoria é para isso. E a gente está aqui junto para compartilhar conhecimento e fazer você crescer. E vamos para cima, direto ao ponto. Igor? É nóis. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Se Deus quiser. Amém.